Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos tratores. Primeiro vamos para a definição. O que é um trator? Todas essas máquinas que vocês estão vendo aqui são tratores. Elas variam aqui no caso de 11 a 570 cavalos, né, passando pelo meio dos outros aqui. Então, trator é uma máquina autopropelida, provida de meios que, além de lhe conferirem apoio estável sobre a superfície horizontal, capacitam a tracionar, transportar e fornecer potência mecânica para movimentar órgãos ativos de máquinas e implementos agrícolas. É um pouco complicado, vamos tentar deixar isso um pouco mais simples. Então, o trator é basicamente uma máquina autopropelida. O que é isso? Que tem movimento próprio, né? Ela tem aí suas rodas e tem um movimento que é dela, ela que gera esse movimento. E para que ela serve? Para tracionar. Tracionar o quê? Arrastar alguma coisa, né? Engatar o implemento aqui atrás, como aqui está mostrando, né? Transportar, quando é o caso de fazer transporte desse implemento, numa estrada, alguma coisa assim, ou fornecer potência mecânica para movimentar órgãos. Como assim? Bom, a gente vai ver que o trator tem maneiras de transmitir a potência que está aqui dentro do motor para o implemento que vai estar engatado aqui atrás. É nesse jeito que está aqui. Aqui é uma enxada rotativa, estão vendo? Então esse trator aqui está transferindo a potência para cá. Tá? Então, é uma máquina que anda sozinha e que consegue fazer essas coisas. A gente vai falar de cada órgão dela daqui para frente. Bom, a gente pode dividir os tratores, ou melhor, classificá-los, quanto ao tipo de rodado, quanto à tração, quanto à potência e quanto ao tipo de uso. Quanto ao tipo de rodado, a gente pode dividir em tratores de roda, semi-esteiras e esteiras. Tá? Sendo que os de rodas ainda podem ser divididos em 2, 3 ou 4 ou mais rodas. Os tratores também podem ser classificados quanto à tração, em tratores 4x2, 4x2 TDA, tração dianteira adicional, ou 4x4. Esse 4x2 TDA costuma ser chamado hoje em dia no mercado como 4x4 TDA. Tá? Também podem ser classificados quanto à potência, em de rabiças, pequenos, médios e grandes. Essa classificação de CV aqui, ela é bem antiga, gente. Isso aqui tem evoluído com o passar do tempo. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente for falar dessa classificação. E quanto ao tipo de uso, em agrícola, florestal e está faltando aqui o industrial. Eu simplesmente peguei a tabela aqui para vocês verem como era classificado antigamente, tá? E como essas classificações vão mudando com o passar do tempo. Tá? Então, também temos tratores industriais. E é disso que a gente vai falar agora, do tipo de uso do trator. Então, a classificação quanto ao uso. A gente pode ter tratores agrícolas, que são os que a gente está acostumado no meio agrícola, que vão estar tracionando semeadoras, distribuidores de fertilizante, enfim, todas essas máquinas que a gente precisa do trator agrícola. Tratores florestais, que são tratores adaptados ao cultivo florestal. Aqui a gente tem um exemplo de um, estão vendo aí? Tá? Então, a gente tem tratores adaptados ao cultivo florestal. E tratores industriais, que servem para fins industriais, não só agrícolas, né? Que o florestal pode estar classificado dentro de um meio agrícola, mas o industrial não. Ele também serve para outros fins. Como exemplo aqui a gente tem a carregadeira, né? Que vocês estão vendo aí, uma pá carregadeira. A gente também tem outras máquinas que são classificadas como tratores industriais. Classificação quanto à tração. Bom, podemos ter tratores 4x2. O que é isso? Eu tenho 4 eixos, né? 1, 2, do lado de cá que não dá para a gente ver, 3, 4 eixos. E desses 2 tem tração. Estão vendo? Ó, só os pneus traseiros têm tração. Os dianteiros são apenas direcionais. Estão vendo aí o modelo do pneu? É um pneu direcional, enquanto o pneu traseiro é um pneu de tração. 4x2 TDA, 4 eixos, né? 1, 2, 3 lá no fundo e 4, com 2 com tração, né? Professor, e o que é o TDA? O TDA, tração dianteira adicional, como a gente disse, ou tração dianteira auxiliar em alguns livros, quer dizer que eu posso ligar e desligar a tração dianteira aqui, ó, e ele vai virar um 4x4. É por isso que hoje no mercado, quando a gente vai trabalhar com isso, todo mundo chama esse trator de 4x4 TDA.
existe uma tendência, então, que esse nome aí, nos livros mais novos, vocês encontrem 4x4 TDA, em vez de 4x2 TDA. Tá? Ele pode ter mais pneus ou não, vocês prestarem atenção que vocês vão ver o eixo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse eixo aqui pode me dar a possibilidade de ligar mais um pneu, igual vocês estão vendo aqui, ó, mas ele continua sendo um 4x2 TDA ou 4x4 TDA. E os tratores 4x4, onde eu tenho 4 eixos, né? E todos eles têm tração. Estão vendo? E independente se ele tem 2, 4, 6 pneus ou se ele é de esteira, isso não interessa. O que interessa aqui é em relação ao número de eixos e número de eixos com tração. Uma coisa importante que a gente tem que estar atento é que os tratores de esteira são sempre 4x2, tá? Por quê? Porque só esse eixo traseiro aqui, ó, é que vai ter tração. Esse dianteiro não tem tração, tá? Entenderam? Se a gente for pensar, na verdade, esse tipo de trator de esteira, esse eixo dianteiro aqui é só para dar estabilidade mesmo. Tá? Ele não tem função nenhuma, nem direcional, nem nada. Para poder virar esses tratores, eu tenho que frear uma roda e aí a outra continua andando e ele gira. Tá? Mas não entendi. Você acabou de falar que os tratores de esteira são 4x2 TDA e aqui a gente tem um trator de esteira 4x4. Como vocês perceberem, essa esteira aqui é diferente desse modelo aqui, né? Aqui a gente tem o modelo de ferro, que é o modelo mais antigo, e aqui o modelo de esteira de borracha, que é o mais utilizado na agricultura atualmente. Né? A gente vai falar dele depois, ele tem várias vantagens em cima do de ferro, mas nesse caso aqui, é como se eu tivesse pneus. Inclusive, essa empresa aqui, ela fabrica esteiras para você substituir os pneus. Então, eu posso tirar os pneus desse trator aqui e colocar uma esteira? Sim, posso. Tá? Eu já tenho algumas máquinas nesse sentido, principalmente para plantio de arroz em áreas alagadas. Tá? Então, eu tenho aqui um aumento da área, né, de contato com o solo, o que vai me melhorar muito a tração. Essa empresa aqui garante em torno de 30% a mais de força na barra de tração se você comprar e trocar, então, esse acessório aqui de esteira em relação ao pneu. Tá? Então, esse aqui, ele é 4x4 porque ele tem os eixos e tem as trações, tá entendendo? E do mesmo jeito que eu posso tirar esse pneu aqui e colocar esse sistema de esteira, que é diferente desse, estão vendo? Ó? Então, aqui eu consigo virar, tá? Esse trator aqui é um trator articulado, né? Então, ele dobra no meio. Mas é bem diferente desse sistema aqui, tá? Quanto à potência, então nós temos tratores muito pequenos, né, até tratores maiores aí. Estão vendo aí a diferença e como é que a gente classifica isso? Bom, a gente classifica em tratores de rabiça, que são aqueles tratores que normalmente têm duas rodas e que precisam estar ou acoplados ao implemento, ou que você vai sentar em cima aqui, que não é o caso dessa foto, ou você vai estar aqui empurrando, né, que é o caso desse maquinário aqui atrás, o homem está levando. Tá? Normalmente eles têm menos de 15 cavalos, mas com a melhoria da tecnologia isso tende a mudar. Então entendam que tratores de rabiça são esses tratores aqui, onde a gente tem esse porte pequeno, normalmente com duas rodas, sendo que a terceiro ponto de apoio ou é um implemento ou o próprio operador. Tratores pequenos, que ele diz aqui que vão até 50 cavalos, mas na verdade hoje a gente pode considerar que os tratores pequenos vão até 80 cavalos. Tá? Então esses tratores são tratores desenvolvidos para espaços pequenos. Ele é pequeno em relação ao tamanho mesmo, tá? O eixo aqui, a distância dos eixos é menor, a largura aqui é menor, a bitola aqui, a distância da bitola. Então são tratores pequenos. Tratores médios, que ele classifica aqui de 50 a 100, mas que hoje a gente pode considerar que esses tratores vão até 160 cavalos. São tratores que normalmente têm um porte médio aqui. Como eu disse, o tamanho da máquina é diferente. Por que essa questão de potência muda, professor? Bom, porque a gente vai melhorando a tecnologia e criando motores mais potentes. Com isso, a gente tem várias melhorias, né, em consumo de combustível, em capacidade de trabalho, em várias coisas, com a mesma máquina. E continua sendo um trator considerado médio. Tá? Então, hoje a gente pode dizer que os tratores médios vão em torno de 160 cavalos. Tratores grandes, que antigamente eram classificados de 100 a 200 cavalos, a gente pode considerar que eles vão até 300 cavalos hoje em dia. Tá?
Então, de 160, 180, vamos dizer assim, até dos 300 cavalos. E são tratores que já têm um porte maior, a distância aqui entre as rodas, estão vendo? É bem maior, a altura do própria máquina é maior em relação a um trator médio e, consequentemente, ao trator pequeno também, né? Tá? E os tratores extra grandes, que são tratores antigamente considerados de mais de 200 cavalos, hoje a gente considera tratores mais de 300 cavalos extra grande, que são aqueles tratores que a gente viu nas fotos anteriores já. Tratores normalmente articulados aqui no meio, mas a gente também tem esses modelos assim, sem ser articulado, com normalmente mais pneus aqui, ou seja, ele é bem mais largo do que o trator grande, né? E a distância do trator aqui entre eixos é bem maior, então, né? A gente tem uma área de contato com o chão bem maior, tá?